Por qual motivo eu pegaria essa minha base de dados sem formatação e utilizaria esse recurso aqui do Excel em formatar como tabela? Eu vou explicar para vocês agora. Imagine o seguinte, aqui eu tenho algumas colunas com informações de vendas de veículos e essas duas últimas colunas que eu deixei em destaque, que eu pintei em amarelo para vocês verem, eu tenho fórmulas que estão sendo calculadas a partir desta coluna aqui. Então o que eu estou fazendo? No mês eu estou utilizando a fórmula texto para que ele calcule a partir do dia 31/1/2020 que ele converta esse formato de data em uma escrita com a palavra janeiro. E aqui eu estou utilizando a fórmula ano para que ele converta aquele formato de data no ano de 2020, certo? Então o que acontece? O primeiro problema que eu teria em utilizar essa base de dados nesse formato, sem formatação nenhuma, seria quando eu viesse aqui na minha última linha e tivesse que colar uma informação nova, eu teria que arrastar essa fórmula. Então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um outro Excel aqui, que vamos supor que esse Excel seja a minha base de dados. Então você foi lá e recebeu essa base de dados, seja por e-mail, seja via rede, independente da forma que você recebeu, você tem que copiar essas informações e alimentar aqui na sua base de dados, certo? Então, repare que aqui eu não tenho as duas últimas colunas, porque essas duas últimas colunas eu só tenho na minha base de dados, que eu estou utilizando para poder calcular uma fórmula para poder calcular essa coluna que de fato eu tenho aqui na minha base que eu recebi, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou colar essas informações, vou copiar, vou selecionar toda essa tabela aqui, então, Ctrl C, vou vir aqui e vou colar aqui na última linha abaixo da minha base de dados, certo? Olha o que acontece, as minhas duas últimas colunas não aconteceu nada, elas continuam aqui, a minha fórmula ela não foi preenchida de forma automática, então vou ter que vir aqui, selecionar essas duas últimas células, clicar aqui no canto inferior direito do meu retângulo, deixar fazer esse sinalzinho de mais e dar um duplo clique. Pronto, agora sim o Excel vai preencher para a gente as demais informações, certo? Só que qual é o primeiro problema que a gente tem aqui? Se eu esquecer em algum momento de fazer isso, o Excel não vai fazer isso para mim. Então eu posso ter uma informação incorreta na hora de atualizar um relatório, um gráfico, uma tabela dinâmica, ou seja lá o que for que você esteja atualizando. Então, eu vou deixar até em destaque essa primeira parte aqui, que é para a gente ver depois o que vai acontecer quando eu mudar o formato dela. Então eu vou voltar aqui, ó, na minha guia consolidada, eu tenho também uma tabela dinâmica que está buscando informações aqui da minha base de dados. Só que essa tabela dinâmica ela está buscando informação até essa linha que eu selecionei para vocês, porque quando eu criei essa tabela dinâmica, eu tinha informações até aqui, certo? Eu não tinha essas informações aqui embaixo que eu acabei de colar. Então olha o que acontece. Se eu vier aqui na minha guia consolidada, clicar com o botão direito, repare no valor aqui embaixo, 3.815, e der um atualizar, não aconteceu nada, nada mudou. Por quê? Porque a minha seleção ela está somente até esta linha. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui na minha guia consolidado, clicar na minha tabela dinâmica, vir aqui analisar, clicar em alterar fonte de dados e repare só, ele está selecionando da célula A1 até a célula K59, que é essa que eu deixei em negrito para vocês. Então eu teria que apagar essa seleção, voltar aqui, clicar na primeira célula e arrastar até a minha última célula aqui embaixo, que no caso seria K117, e dar um OK. Agora sim, ó, repare que o valor aqui embaixo ele trocou para 7.630. Então agora eu teria a minha tabela dinâmica atualizada e eu teria as minhas colunas aqui também atualizadas com a fórmula. Só que repare que eu tenho dois erros que eu posso cometer aqui. Eu posso esquecer de atualizar essa parte da fórmula na minha base de dados, e aqui eu estou falando só de duas fórmulas. Se você tiver várias colunas com várias fórmulas, isso acaba sendo pior ainda. Pode ser a chance de erro acaba sendo maior. E aqui eu estou falando apenas de uma tabela dinâmica. Se você tivesse várias tabelas dinâmicas, você teria que fazer a mesma coisa para várias tabelas dinâmicas. Então, o que você pode fazer nessa situação? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar até a hora que eu colei as informações. Antes de colar as informações aqui embaixo, eu vou voltar aqui na primeira célula. E agora a gente vai transformar todo esse intervalo, essa nossa tabela sem formatação, em um formato tabela. E aí eu vou explicar o que esse formato tabela vai fazer para a gente. Então, eu vou vir aqui, vou clicar na primeira célula, depois eu vou vir formatar como tabela, vou escolher uma cor aqui, vou pegar esse azul, no formato, e aí ela vai, já automaticamente faz a seleção para a gente até a última linha que eu tenho, até no caso a K59 aqui, e aí ela já traz essa opção marcada para a gente. Minha tabela tem cabeçalhos. De fato, a minha tabela tem cabeçalhos, que é a primeira aqui, marca, modelo e quantidade. Caso a sua tabela não tenha cabeçalhos, você pode desmarcar essa opção, que o Excel vai criar o cabeçalho automático para você. Não é o meu caso, então vou deixar ela marcada e vou dar um OK. Olha o que acontece agora, ele já formatou todas as linhas que eu tinha no modo tabela. Então aqui ele já pintou automático as células, só essas duas últimas que ele não pinta, porque quando você inclui o formato tabela do Excel, ele não vai alterar uma cor que você já tenha selecionado em algum momento. Então você pode fazer o quê? Vir aqui na página inicial,
clicar aqui em cor e colocar a opção sem preenchimento. E aí ele vai deixar no estilo que a gente selecionou aqui da tabela. Tudo bem? Então olha o que vai acontecer agora. Eu vou voltar aqui na minha guia consolidado, vou clicar na minha tabela dinâmica, vou vir aqui em analisar, alterar fonte de dados. Repare que aqui ele está mostrando um intervalo para a gente, certo? Eu vou apagar este intervalo, vou clicar aqui na minha primeira célula e vou selecionar a minha tabela toda. Feito isso, olha o que acontece. Ele trocou aqui, agora não é mais o intervalo, ele colocou o nome da minha tabela, que inclusive ele já criou automático, tabela 6. Então eu posso vir aqui depois e eu vou mostrar para vocês como alterar o nome dessa tabela. Então agora eu vou dar um OK. E olha o que vai acontecer. Quando eu vier aqui, vou descer na minha última linha da minha tabela. Repare que após a última linha não tem mais nem, não está formatado como tabela, tá? Aí o Excel ele fica normal. Então o que a gente vai fazer? Eu vou voltar no outro Excel, vamos supor que isso aqui seja a nossa base de dados que a gente recebeu. Vou copiar isso novamente, botão direito, copiar. Vou voltar aqui e vou dar um Ctrl V para colar essas informações. Olha o que aconteceu agora. Lembra que as nossas duas últimas colunas aqui elas não eram preenchidas de forma automática? Agora ela já é preenchida de forma automática. E se eu voltar aqui na minha guia consolidado, repare no valor aqui embaixo, 3.815. Clicar com o botão direito e dar um atualizar. Pronto, ele já atualizou de forma automática, sem eu ter que voltar aqui, analisar, clicar em alterar fonte de dados e alterar aqui, porque agora ele está selecionando a tabela toda. Então, quanto mais informações eu for incluindo, a minha tabela vai aumentando de forma automática e todas as tabelas dinâmicas que você tiver envolvidas aqui automaticamente serão alimentadas. Você não vai precisar alterar esse range o tempo todo. E se você quiser alterar o nome da tabela, você pode vir aqui na base de dados, clicar aqui em alguma linha da tabela, vir aqui em Design, e aí olha aqui no cantinho esquerdo, tem aqui o nome dela, tabela 6. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, base, underline de dados, e der um Enter, pronto, você já alterou o nome da sua tabela para base de dados. Se eu voltar aqui agora no consolidado e clicar aqui em analisar, alterar fonte de dados, ele já trocou aqui automaticamente para base de dados. Então agora eu tenho tudo de forma automática, tanto as minhas tabelas dinâmicas, vamos supor que eu tenha várias tabelas dinâmicas aqui, todas elas serão atualizadas de uma forma automática, quanto qualquer outra coluna que eu tiver de fórmula aqui. Quantas colunas eu tiver de fórmula, toda vez que eu inserir uma informação aqui na minha última linha, o Excel já vai formatar de forma automática todas as linhas que você inserir e já vai arrastar todas as fórmulas que você tiver envolvida nessa planilha. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.